Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. O Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,56%, teve uma queda bem maior, teve uma boa recuperação agora no finalzinho do pregão, teve queda aqui já superior a 2% no decorrer do dia, mas dando uma boa recuperada e se sustentando em termos de fechamento acima da região dos 80 mil pontos, patamar de suporte que foi testado pelo índice Bovespa. A superação da máxima do pregão de hoje, 81.897, traz um primeiro sinal, logicamente, de se ter um movimento de recuperação, um movimento de subida. Mas já é um movimento contra um movimento de baixa no gráfico semanal. A semana está terminando aqui em torno de 3,53% de queda. Semana que a gente está terminando uma semana que antecede o feriadão aí de carnaval. Lembrando que o mercado vai voltar somente na quarta-feira de cinza, dia 14 de fevereiro, a partir das 13 horas. Então é o horário que começa o pregão de quarta-feira que vem. Então o Ibov na semana 3,53% de queda, formação de topo no gráfico semanal, o que aumenta a chance de se ter um possível teste desse topo anterior, 78.024. Ou seja, o que pode ainda acontecer é a gente ter um movimento para cima, mas dentro dessa expectativa que foi deixada aqui no decorrer dessa semana, aumenta-se a chance de se ter algo aqui ainda para baixo, uma formação de pivô de baixa no gráfico diário. Isso traria uma expectativa um pouco maior de entrar numa tendência de baixa pelo gráfico diário aqui no Ibovespa. Para alguns já poderia falar até em tendência de baixa esse recuo e esse pivô aqui de baixa, mas ainda vejo apenas como um único movimento para baixo aqui no gráfico diário. Futuros, olhando aqui para os futuros, só para mencionar em relação à resistência para o Ibovespa, em termos de resistência, o primeiro nível aqui imediato é essa região de 81.878. O próximo nível já ficaria aqui na casa dos 84 mil pontos, 83.900 a 84 mil pontos arredondando, que é essa região de fechamento, até essa máxima que ficou na faixa de 84.409. Enfim, seria essa próxima faixa de resistência mais relevante para o Ibov. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Futuros, já projetando aí algo para o próximo pregão de quarta-feira, um pregão que vai ser reduzido. A gente está terminando aqui com o índice futuro dentro de um cenário de tendência de baixa, topos e fundos descendentes pelo G60, e terminando o pregão ganhando força aqui para cima. Dentro desse movimento de subida, para anular a tendência de baixa, teria que voltar para cima desse nível aqui, ou seja, para cima de uma região em torno de 81.900 pontos arredondando, seria a região que teria que voltar para cima. Mas ainda dentro desse movimento de subida, qualquer movimentação ainda para baixo num gráfico de menor periodicidade, respeitando principalmente essa região aqui de mínima anterior desse candle aqui na faixa de 80.375, traz a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta compradora através de um gráfico de menor periodicidade. Ainda mais, até mesmo se sustentar acima de 80.850. Esse fundo anterior, que era uma resistência, que já fechou acima e está por enquanto se sustentando aqui acima no gráfico de 60 minutos. No dólar, pregão de hoje, primeiramente gráfico diário, a gente teve lá o dólar dando continuidade às suas máximas e mínimas ascendentes. Aqui pelo gráfico diário, movimento de subida bem relevante. Lembrando aqui em termos de resistência para o dólar, tirando aqui só confirmada aqui a retirada dos ajustes, a gente teria resistência mais relevante aqui nessa região de topo. Essa região de topo é a região aqui de 3.330, ficou muito próximo desse nível. Depois disso, depois dessa região de 3.330, o próximo nível mais acima, 3.340. Seria o próximo nível de resistência para o dólar. Pelo gráfico 60 minutos, a tendência permanece sendo uma tendência de alta. Só que está acabando o pregão dentro de um movimento de baixa, no gráfico de 60 minutos. Anula a tendência de alta no decorrer da próxima semana se perder, no primeiro momento, essa região de fundo anterior, localizada aqui na casa de 3.275. Mas dentro desse movimento de baixa fica um pouco mais, ao contrário lá do que eu falei do índice futuro, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora, ainda mais se proporcionar topo aí para baixo dos 3.310, seria algo até interessante aqui para buscar a operação na ponta vendedora a favor de um movimento de baixa no dólar. Por outro lado, se esse movimento novamente não se estender muito para baixo, gera nova sinalização para cima no G60, volta a ficar um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade. PETR4 pregão de hoje, queda de 0,84%, ainda não saiu do leilão de fechamento, só dá uma olhada rápida aqui no leilão de fechamento da PET, 18,76, tende a ampliar um pouco a queda do dia, deve passar um pouco aí ficar perto de 1%.
Então a Petro no pregão de hoje, com essa queda, perdendo a mínima desse candle, a gente pode ver que na semana, com a queda de 5,41%, a Petro vai também proporcionando a formação de topo. Mas de qualquer forma, o que eu vejo assim, ó, o último movimento da Petro é esse movimento de subida na minha avaliação. E esse que é o movimento de baixa. Apesar da força apresentada nos últimos pregões, o ativo ainda permanece acima desse nível. Inclusive no pregão de hoje a mínima em 18,51, essa máxima aqui 18,53, testou essa região aqui, deu um pequeno teste nessa região aqui de antiga resistência, funcionando como suporte. Se fizer mais um pregão aqui mais fraco, pregão de quarta-feira, um meio pregão, vamos dizer assim, e tendo alguma sinalização para cima a partir do pregão de quinta-feira, seria uma das alternativas de arriscar ainda na operação na ponta comprador, ou sendo até um pouco mais usado, já a compra na superação dessa máxima aqui desse candle, seria uma das alternativas em cima de Petro, ainda a favor de buscar ao ativo ter um movimento maior para cima, mas seria mais interessante que o stop ficasse mais curto, visto que a gente já trabalha dentro do cenário que a gente pode ter justamente um movimento de retração, de correção dentro de uma tendência de alta aqui pelo gráfico semanal, que seria justamente um movimento de baixa ou até mesmo um movimento lateral. Na Vale 3, pregão de hoje, fechamento aqui já saiu do leilão de fechamento, R$ 42,00. Eu não cheguei a passar a recomendação na superação da máxima do pregão anterior, até como eu tinha comentado na última videoanálise, visto que eu tinha até comentado que eu buscaria essa entrada se tivesse muita força no início do pregão, só que o início do pregão que eu digo é a primeira hora de pregão. Abriu a primeira hora de pregão para baixo, para mim já gerou uma sinalização um pouco mais negativa para buscar a compra justamente na superação dessa máxima. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos da máxima do pregão anterior. Então, dentro do que eu mencionei, eu não busquei essa entrada. Se tivesse feito essa entrada com stop aqui abaixo, ela teria justamente acionado o stop e teria voltado aqui novamente para cima. É um ativo que para a próxima semana, olhando para o gráfico semanal, ela conseguiu terminar a semana, uma semana que foi bem negativa para o Ibov, ela conseguiu terminar a semana com alta de 2,94%, com a possibilidade de confirmar um fundo no gráfico semanal. A superação da máxima dessa semana, 42,72, seria a primeira sinalização para Vale ter mais algum movimento aqui para cima, ou seja, a primeira sinalização para se ter um movimento de alta. E ela está aqui em cima desse patamar de resistência que eu também tinha citado na última videoanálise. Por esse motivo, seria interessante para esse papel ou buscar compra acima da máxima do pregão de hoje ou uma das alternativas acima desse rompimento aqui novamente, ou seja, que é justamente o rompimento da máxima dessa semana. Rompimento dos 42,72 seria uma das alternativas se buscar uma compra no ativo, na expectativa que ela venha para romper essa região de 3 topos anteriores, praticamente 3 topos anteriores, fez aqui uma tentativa de topo, voltou aqui para cima, uma nova tentativa de topo, volta para cima e aqui sim confirmou um topo com movimento para baixo. Então aqui é uma região de resistência aqui tripla para Vale 5 na faixa ali dos R$ 43,00, por volta de R$ 43,72 até os R$ 43,75. Na sequência a gente tem aqui para falar da BBDC4, Bradesco, ativo que está dentro de um movimento de correção, também proporcionou um topo no gráfico semanal, movimento de correção um pouco já mais longo, comparando a esse movimento aqui de subida, o ativo vai gerando um movimento aqui para baixo, testando ali uma região muito próxima da região de suporte na faixa ali dos R$ 36,53, a mínima dessa semana R$ 36,62, ou seja, se esse ativo até mesmo estender um pouco mais esse movimento, seria uma das alternativas se buscar uma compra. Lembrando, a compra agora está um pouco mais arriscada porque entrou um movimento de baixa no gráfico semanal, ou seja, não dá para se exigir muito para cima no primeiro momento, mas é uma das alternativas se buscar uma entrada, podendo vir até buscar essa região desse gap de baixa aqui, localizado na casa dos R$ 39,44 a R$ 39,65. Embraer, ativo que permanece dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, terminando a semana praticamente ali com 1% de alta. Ativo proporcionando aqui uma recuperação também, assim como boa parte do mercado no final do pregão, deixando a sombra inferior no gráfico diário, mas ainda assim com queda de 0,42%. Pelo gráfico diário está em cima de um patamar de resistência. A alternativa de entrada seria ou buscar a entrada já na formação de um fundo. O único ponto negativo que eu vejo é o tamanho desse candle, ou seja, um stop um pouco maior para a volatilidade aí do papel. A outra alternativa é buscar ali, dependendo da forma da entrada, de uma primeira hora de pregão, ou seja, alguma força maior que venha sendo apresentada aí no início do próximo pregão, seriam das alternativas para se trabalhar com stop até abaixo da mínima do candle, que vem até ou gerar um candle muito forte para cima, ou mesmo no rompimento aqui dessa região aqui de 22,20 a 22,47, região de resistência nesse momento para Embraer. Na sequência, CEMIG 4, ativo que também
aqui pelo gráfico semanal gerou um candle muito forte para cima e agora 2 candles fracos, ou seja, 2 candles de indefinição, o que vai trazendo uma chance disso aqui tudo, toda essa bagunça que ela vai fazendo aqui nesse momento, ser uma correção desse forte movimento de alta. Nessa semana ela testou aqui os R$ 7,04, ou seja, esse topo anterior, e conseguiu uma boa reação. Nesse momento o ativo também gera uma movimentação para baixo e candle de indefinição. Avaliarei no decorrer da próxima semana, uma semana mais curta, logicamente, a gente só tem meio pregão na quarta e a gente tem só quinta e sexta, mas de qualquer forma avaliarei o papel na possibilidade de se buscar algum tipo de entrada em cima de CMYG 4, ou seja, na expectativa de que esse movimento, todo esse rompimento feito aqui pelo gráfico semanal, que é o rompimento aqui desses topos anteriores, por esse movimento de alta, traga uma chance de se gerar mais um movimento de subida para fazer o rompimento aqui dessa região de R$ 7,77, podendo vir a buscar um patamar de resistência até um pouco mais acima, não só a região ali dos 7,74, mas também um patamar na faixa de R$ 8,00, número redondo. Azul 4 terminando o pregão com queda forte de 2,85%, na semana também foi forte a queda, 5,96%, assim como todo o mercado, rompe topo anterior e dá o sinal de falso rompimento, mas ainda assim esse movimento de queda dela está dentro de 3 candles muito forte para cima no gráfico semanal, ou seja, tem uma relevância um pouco maior. Então, dependendo do enfraquecimento desse movimento de baixa no decorrer da próxima semana, daria para se arriscar uma compra ainda dentro desse movimento de subida, ou seja, quanto mais se estender, no sentido de se estender em tempo esse movimento de queda e perder força, ou seja, ele não continuar ganhando muita força para baixo, seria das alternativas que eu também avaliaria para compra no decorrer da próxima semana. E por último o WIS3, a gente estava na ponta compradora. Esse papel, após o pregão passado, eu reposicionei o stop aqui em R$ 13,60, abaixo da mínima do pregão de hoje. Ele já abriu batendo ali no ponto de stop dessa operação. Então essa operação foi encerrada e essa operação que trouxe uma perda de 1,88% e isso representou uma redução de 0,23% do capital total. Ainda assim, dentro até de algo parecido com o que eu mencionei agora, em cima de CMYG 4, aqui a gente olhando o gráfico da CMYG 4, é um ativo que também rompeu muito forte para cima e está fazendo uma correção, ou seja, uma correção um pouco mais bagunçada, ou seja, tentou lá romper tudo, não conseguiu, volta aqui para baixo, dependendo do desenrolar também desse movimento, desse movimento aqui dela, é um ativo que ainda ficaria atento para se buscar algum ponto de entrada que pode trazer uma nova movimentação aqui para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente feriadão, carnaval, e até quarta-feira da próxima semana.